Confesso que hoje eu fiquei bem surpreso quando eu vi um dos grandes meios de comunicação que foi um dos maiores apoiadores, não sei se você se recorda, Rede Globo, Folha de São Paulo, UOL e o Estadão, eles faziam várias matérias bem positivas sobre o candidato na presidência na época, Lula, e sempre batendo bastante no presidente da época, o Jair Bolsonaro, que era então candidato à reeleição. Qualquer coisa que o então candidato à reeleição Bolsonaro fazia era sempre em tom negativo, né? Foi nessa época até que teve a questão da despiora econômica, né? Pra você não falar que melhorou, você fala despiorar. Então, era visível que tinha uma predileção. Você só fazer elogios, não existe nenhuma crítica a ser feita a um lado, enquanto do outro lado você não reconhece um único acerto. E os brasileiros perceberam isso, né? Só aquela massa super alienada que não percebeu. Por que eu estou falando tudo isso? O Estadão publicou um editorial: Lula perdido da Silva, sem plano estratégico para o país. O petista parece desorientado. As crises que já engolfam um governo de apenas 5 meses formam um retrato de um presidente fora do prumo. Você já percebeu o tom aqui? É bem diferente do que a gente viu ao longo de todo o ano de 2022. E sabe o que é mais curioso? Outros meios de comunicação que apoiaram incessantemente o PT e a candidatura do presidente agora, né, Lula, começaram a fazer críticas. Elas começaram bem suaves, começaram a aumentar. A grande pergunta que eu faço até para você trocar uma ideia comigo aqui embaixo nos comentários é: será que acabou de vez o amor? Será que a mídia mudou de lado? Então escreve aqui embaixo se você acha que a mídia se arrependeu, né? A grande mídia, no caso, de fazer o L. Então vamos ver o que o Estadão falou. Lula parece perdido, já começa, né, trazendo aqui uma afirmação bem contrária do que a gente estava acostumado a ver. Afinal, aonde o Lula quer levar o Brasil? Qual o seu plano estratégico? A essência, o espírito aqui da crítica deles é essa. Qual que é o plano? Né? Porque até agora já se passaram quase metade do ano e nada, né? A não ser um monte de treta, um monte de problema, um monte de coisa que dava para ser evitada, um monte de coisa que nem precisava ter entrado no meio da briga. E também de destruir o que já foi feito em governos anteriores, como o do Bolsonaro, do Michel Temer, que foram coisas boas, foram coisas muito boas para o Brasil. Só que como foi feito por um cara que não é do mesmo viés ideológico, né, não é do mesmo partido e tal, aí é ruim, né? Então tem que acabar. É nítida a intenção do petista de demolir tudo que foi feito de bom no país enquanto o PT esteve fora do poder. Então você veja, o Estadão, que até pouco tempo atrás estava super defendendo, falando e admitindo, né, que durante o período de ausência do governo do PT teve várias coisas boas que aconteceram no Brasil. Marco legal do saneamento, lei das estatais, autonomia do Banco Central, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, a privatização da Eletrobras. E uma das críticas mais pesadas que eles fazem aqui ao Lula é de ele se meter em coisas que não são prioridade do Brasil. Não precisava ter se metido, né? Lula se perde entre questões distantes das prioridades do país, porque o Brasil já tem os seus próprios problemas, então vamos resolver os nossos, né? Depois a gente tenta ajudar os outros se der, mas a gente tem aqui 200 e poucos milhões de pessoas que tem um monte de problema, vamos resolver aqui antes. Como a questão da guerra, espacinho, que eu não posso falar a palavra, na Ucrânia, a rixa que ele tem contra o presidente do Banco Central, que isso daí pega muito mal, suas agressões aos empresários do agronegócio. Como que o Brasil vai viver sem o agro? O Brasil é um país exportador de commodities, goste ou não, então você vai brigar com esses caras também e endossar os arruaceiros do MST. Você acaba brigando com os caras que estão lá empregando um monte de gente, produzindo bilhões e bilhões para a balança comercial brasileira. Você briga com esse cara, você queima a ponte com esses caras e você acaba fortalecendo, apoiando aqueles caras que têm uns métodos no mínimo questionáveis, né? Você é brasileiro, você conhece as inúmeras vezes que o MST causou problemas e eles são conhecidos por não serem tão pacíficos assim, né? Mas não vamos entrar muito em detalhe aqui, a plataforma pode entender errado e pode acabar censurando. Não há explicação razoável para tantas crises políticas em tão pouco tempo, a não ser a desorientação do presidente da República. Isso é algo que vem chamando bastante atenção, principalmente se a gente pega só nos últimos dias. Aliados de Lula se desesperam após derrotas do governo e partem para cima de Janja. Ela está atrapalhando tudo. Isso é algo que vem rolando nos bastidores. Estão dizendo que o Lula
está sendo muito influenciado pela Janja e ele não é mais aquele antigo Lula articulador, o Lula que sentava para conversar com todo mundo, ele está muito distante, está criando atritos, está criando problemas, é isso que está falando nos bastidores aí. Tivemos um partido já se distanciando do governo Lula, menos de 6 meses os caras já estão desembarcando, pulando fora, né? E a gente tem a questão das CPIs que estão estourando sem parar, né? O Congresso infenso às pretensões do presidente, CPIs brotam por todos os lados, em números sem precedentes para um governo que mal começou. O que é isso senão um retrato de um governo fraco? As CPIs que estão sendo instauradas, tem umas que já estão em andamento, outras que estão prestes a começar, elas não são favoráveis, né, à pauta do governo. Por exemplo, a CPI das ONGs vai investigar repasse público, atuação de organizações de fachada, né? Tem a CPI do MST que já começou a semana passada e já está tendo muita treta, muita discussão. E ela está sendo comandada pela oposição, né? Aqui na imagem, essa aqui é a imagem inclusive da CPI do MST, o Salles, não sei se você lembra, ele chegou a ser ministro do Bolsonaro, então visivelmente é da oposição. E aqui o Kim Kataguiri do MBL, que também, né, não é próximo aí do governo Lula. Então tem outras pessoas ali também que acabam sendo desfavoráveis ao que o governo gostaria. E para a gente finalizar, o que haveria de ser pior para o Brasil do que ser governado por um presidente desorientado, alguém que ao invés de servir a nação como fonte de estabilidade, funciona como vetor de crises perfeitamente evitáveis. Ficou claro aqui a mensagem que o Estadão passou, mudou completamente a narrativa que a gente tinha no passado, agora é a narrativa de críticas, e críticas bem incisivas, coisa que, olha, eu não lembro a última vez que eu vi num grande meio de comunicação como Folha, Estadão, UOL, Globo, uma crítica tão incisiva, assim, tão direto ali, né? Botando o dedo na ferida e girando. Já conversei aqui com você sobre o editorial do Estadão, fui fazendo meus comentários ao longo do caminho, mas é claro que eu quero ouvir também a sua opinião sobre tudo que a gente conversou, tanto essa mudança de posicionamento, quanto o próprio conteúdo aqui que a gente debateu nessa nossa conversa. O nosso bate-papo de hoje vai chegando ao final, forte abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro.